Olá gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma, tá bom? Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos. Olá galera, nessa videoaula nós vamos resolver questões sobre logaritmo. Se você não assistiu a videoaula sobre a definição e as condições de existência do logaritmo, tá aparecendo um card aí para você ser redirecionado e logo após você vir aqui para a resolução dos nossos exercícios. Vamos lá. A nossa questão diz o seguinte, ó, determine o valor de alternativa A. Aí nós temos aí A, o logaritmo de 9 na base 3. Então nós vamos colocar aqui, reescrever log de 9 na base 3. Eu quero que você preste atenção. Se eu quero encontrar o logaritmo, eu quero encontrar o C, não é isso? Eu quero encontrar o valorzinho C. Quando a gente está trabalhando geralmente com equações, a gente usa uma letrinha que é bem comum para representar as incógnitas. Eu posso usar qualquer letra, tá? Mas é mais comum aparecer aqui, ó, na hora de resolvermos, o valorzinho X, é o valor que eu quero descobrir, tá certo? Então, tanto faz você usar C, A, B, C, enfim, qualquer coisa. Desde que você saiba que o X está fazendo o papel de logaritmo, tá bom? Então vamos lá, nós vamos encontrar ali o logaritmo de 9 na base 3. Como é que nós vamos fazer, professor? Veja só como é simples, galera. Vixe, é um trava-língua. Log de 9 na base 3, e o que é que nós vamos fazer? Veja só, eu tenho que 3 elevado a x, ou seja, isso aqui ó, é 3 elevado a x é igual a quanto? 3 elevado a x é igual a quanto? É igual a o logaritmando, que no caso é 9. Eu pergunto a vocês, temos como deixar esse número 9 numa forma mais reduzida? Ou seja, temos como fatorar o número 9? A gente vem aqui do ladinho, ó, eu vou fazer aqui mesmo, fatorando o número 9, o que é que nós vamos ter? O 9 dá por 2? Não dá. O 9 dá por 3? Dá por 3, que dá 3. O 9 dá por 3, que dá 1. Então, nós podemos dizer que 9, na sua forma fatorada, é igual a 3 ao quadrado. Veja só que simples, gente, ó. Então eu posso dizer que 3 elevado a x, 3 elevado a x é igual a 9. Só que eu posso reescrever o 9 como sendo 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Galera, lembra lá de equação exponencial quando a gente estava resolvendo? Se eu tenho duas potências que dão o mesmo resultado, porque elas são iguais, tá bom? E eu tenho duas potências de mesma base e elas são iguais, logo também os seus expoentes serão iguais, né? A gente pode até cortar aqui, ó, 3 com 3 e sobrou só x igual a 2, beleza? Muito simples, né? Esse item A, muito fácil de resolver. Na verdade, todas são simples, basta a gente ter aí a matemática básica bem consolidada. Vamos agora ver aqui o item B. O item B já começa a ter uma carazinha mais feia assim, né? Mas é bem simples também de resolver. Vamos ver, ó. Alternativa B. No B nós temos o seguinte, o log de 5 raiz de 5 na base 5. Eita que é 5, hein? Então vamos lá. O log de 5 raiz de 5 na base 5. Beleza? Tem que ser igual a quanto? Aí, como eu falei, vamos botar aqui o xzinho, né? Que é justamente o valor que a gente está à procura. Aí, gente, ó. O log de 5 raiz de 5 na base 5 igual a x. Como é que a gente vai fazer, professor? Simples, ó. Vamos seguir o mesmo raciocínio. Seguindo o mesmo raciocínio, o que é que nós vamos ter? 5 elevado ao x, 5 elevado a x é igual a quanto? É igual ao logaritmando, 5 raiz de 5. Eita, professor, agora o que é que eu vou fazer? Gente, propriedades de radicais. Qual delas, professor? Tem muitas. Seguinte, ó, quando você tem um radical, nós podemos transformar em uma potência fracionária. Se nós temos uma raiz quadrada, então nós temos algo desse tipo aqui, ó, raiz quadrada, né, que não precisa ter o 2 porque fica subentendido, de 5. Opa, preciso transformar isso aqui numa potência. Como é que fica? Lembra da regrinha que eu ensinei lá na minha aula? Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. A regrinha lá de quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol? Pronto, é justamente isso. Qual é o expoente do 5? 1. Aí o que é que você vai fazer? Quem está na sombra, você vai colocar aqui uma fração, né? Vai ser um expoente fracionário, óbvio. Quem está na sombra, nesse caso é 1, vai para o Sol, ou seja, ele fica exposto. E quem está no Sol, que é o número 2, vai para a sombra. Então a gente pode dizer que a raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1 meio.
Só isso, galera. Vamos lá, vou reescrever aqui, ó. No lugar desse raiz de 5, eu vou até apagar aqui, ó, para você não confundir e ficar pensando que é um bocado de coisa. Não. No lugar do raiz de 5, eu vou escrever 5 elevado a 1/2. Só isso. 5 elevado a 1 sobre 2. Por que que eu fiz isso? Porque é a mesma coisa que raiz quadrada de 5. Show? Show. Eu ainda não estou com uma base só e igual, né? Eu preciso deixar aqui todo mundo uma base de um lado e uma base do outro. O que é que eu tenho que fazer? Vejam só, eu vou utilizar outra propriedade de potência nesse segundo lado aqui. Então, eu vou reescrever a minha equação da seguinte forma, ó. 5 elevado a x é igual. Vejam só, eu tenho aqui, desse lado, uma multiplicação de potências de mesma base. O que é que eu faço quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base? Eu somo os expoentes e repito a base. Então vamos lá. Repetindo aqui a nossa base, vamos repetir aqui a base, ó, que é 5. Vamos somar agora os expoentes. Mas quem é o expoente aqui do 5, do primeiro 5? Ele é 1, tá bom? Não está aqui, mas é 1. E nós vamos somar 1 mais 1 sobre 2. 1 mais 1 sobre 2. Você pode fazer aqui do ladinho, ó, 1 mais 1 sobre 2. Quem é que é 1 mais 1 sobre 2? Essa aqui nós temos uma fração, né, mista, né, muito simples de se resolver. Você pode fazer o seguinte, ó, você pode multiplicar 2 vezes 1 e operar com o da frente. Você multiplica e opera com o sinal que tiver aqui. 2 vezes 1 dá 2, mais, né, porque nesse caso é um sinal positivo, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então aqui vai dar 3 sobre 2. Beleza, galera? De novo, ó, para você que ainda não entendeu, eu faço 2 vezes 1, ou seja, o denominador multiplica com o número que está aqui na frente, 2 vezes 1, e somo com o numerador. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, 1 mais 1 sobre 2, ou 1 mais 1 meio, dá 3 meios, tá certo? Então, no lugar de colocar 1 mais 1 sobre 2, eu vou já colocar aqui, ó, 3 sobre 2, direto. Galera, cheguei em quê? 5 é a mesma base que está de um lado e que está do outro. Posso cancelar. Cheguei aqui na minha resposta. X é igual a 3 sobre 2. O que é que eu estou achando aqui, professor? Você acabou de encontrar o logaritmo de 5 raiz de 5 na base 5. Só isso, galera. Somente isso. Beleza? Show de bola. Agora nós vamos para o item C, beleza? Vamos lá. Olha aí o item C. Já está meio que assustando, né? Mas é muito simples, gente. Vamos lá. Nós temos aí, ó, log de raiz cúbica de 2 sobre 2 na base 4. Então, vamos lá. C é o log da raiz cúbica de 2 sobre 2 na base 4. Beleza? Então, é isso que a gente tem que fazer. Ele vai ser igual a quanto? Como eu falei, igual ao nosso x aqui, é o valor desconhecido, a incógnita que a gente quer descobrir. É o logaritmo que a gente quer descobrir. Beleza. E aí, professor, o que é que vamos fazer? Vamos lá, gente. Novamente, por isso que eu falo. Vocês têm que ter na mente de vocês bem consolidado as definições de potenciação e de radiciação, porque vai ser muito importante tanto no estudo de função exponencial ou equações exponenciais e nas funções e equações logarítmicas, tá bom? Então, se você está com dúvida em potenciação e radiciação, revise, estude, faça exercícios para você até conseguir ficar fera e aí você vai ter uma facilidade enorme com logaritmo e exponenciação. Pode ter certeza disso. Então, continuando aqui, ó, o log de raiz cúbica de 2 sobre 2 na base 4 vai ser quanto? Primeiro, vamos dar uma organizada, né? Vamos lá. O nosso 4 está aqui como base e vai ser elevado a x. Então, 4 elevado a x é igual a quanto? Olha aqui, gente, raiz cúbica de 2 sobre 2. Olha o que eu falei para vocês aqui no item anterior. Se eu tenho uma raiz, eu posso transformar em uma potência fracionária. Como é que vai ficar? Nós temos agora a raiz cúbica de 2. Como é que fica aí essa raiz cúbica de 2? Fica assim, ó, na forma de potência. Repete a base, 2, e aí nós vamos fazer a regra do chuveirinho. Nós vamos fazer a regra aqui, ó, de quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Muito fácil, muito simples de resolver. Vejam só. O expoente aqui do 2 é 1, não é isso? Então fica, quem está na sombra, que é o 1, vai para o sol, e quem está no sol, que é o 3, vai para a sombra. Então, 2 elevado a 1/3. Então, no lugar disso aqui, ó, de raiz cúbica de 2, eu vou colocar 2 elevado a 1 sobre 3. Show de bola. Sobre 2.
Olha aí, galera, que legal, tá certo? Só lembrando, tá? No lugar de raiz cúbica de 2, eu substituir por 2 elevado a 1/3. Beleza. E agora, gente, vamos lá. Ainda tá uma coisa meio desorganizada. Vamos dar mais uma organizada aí. 4 elevado a x eu vou repetir. 4 elevado a x é igual. Vejam só, eu tenho aqui uma divisão de potência de mesma base. Eu posso repetir a base, eu vou repetir aqui ó, o 2, e vou subtrair os expoentes. Agora veja só, quando eu for subtrair os expoentes, eu tenho aqui o primeiro expoente é 1/3 e o segundo vale 1. Então vamos lá, nós temos que fazer 1/3 menos 1. Tá aqui ó, 1/3 menos 1. Veja só, nós podemos tirar o MMC, né, quem gosta de utilizar, enfim, aqui fica a seu critério. Mas eu gosto de fazer assim, ó, 3 vezes 1 dá 3. Veja só que aqui tem um menos na frente, né? Então fica 1 menos 3 dá menos 2. Então aqui vai dar menos 2/3. Beleza? Tem que ter cuidado aqui quando for o menos, porque eu vou fazer 1 menos 3, que vai dar menos 2. Se o 1 tivesse na frente, aí nós íamos ter que o valor ia ser positivo, né? Ia ficar 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Aí ficaria positivo. Mas nesse caso fica negativo. Show de bola. Tá com dificuldade? Não quer fazer assim? Beleza. Basta tirar o MMC. O MMC de 3 em 1 é o próprio 3. Resolve e chega em menos 2/3 do mesmo jeito. Beleza? 2 elevado a menos 2/3. Professor, as bases não estão iguais. E agora? Gente, às vezes acontece que você mexendo só com um lado, você não vai conseguir resolver a sua questão. É o caso aqui do item C. Então nós temos que ver aqui como é que a gente vai fazer para deixar as bases iguais. Olha para cá, ó. Nós temos o número 4. O número 4, se eu fatorar ele vai dar quanto? Vai dar 2 ao quadrado. Então eu vou ficar com o seguinte, ó, 2 ao quadrado, vou botar aqui de outra cor, 2 elevado ao quadrado elevado a x. Tá bom? Ó, porque 2 ao quadrado, 4, elevado a x, igual a 2 elevado a menos 2/3. E agora, professor? Tá quase lá. Veja só, eu tenho aqui uma potência de potência. O que é que eu faço? Multiplico. Quanto é 2 vezes x? 2x. Então vai ficar 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a menos 2/3. Pronto, galera, olha aí, ó, olha que coisa legal. O 2 vai embora com 2, lembrando que é a base, tá? É a base que está indo aqui. E ficou somente o quê? 2x igual a menos 2/3. Então fica assim, ó, 2x igual a menos 2/3. E agora, para eu achar o x, se o 2 está multiplicando, ele vai vir dividindo. Então vai ficar menos 2/3 sobre 2. Beleza, eu tenho aqui uma divisão de frações. O que é que eu faço, professor? Simples, né? Ó, x é igual. Divisão de frações, o que é que você faz? Repete a primeira fração, que nesse caso é menos 2/3, e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 2? É 1 sobre 2, tá bom? Aí você vai ter 1 sobre 2, que multiplica aqui menos 2/3. Vamos lá. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então vai ficar x igual, em cima dá menos 2. 3 vezes 2 dá 6. Show de bola. O que é que a gente pode fazer? A gente pode simplificar, né? O menos 2 com 6. Menos 2 por 2 dá menos 1. Então aqui vai ficar menos 1. E 6 por 2 dá 3. Então, simplificando, o valor do nosso x vai ser igual a menos 1/3. Show de bola. Simples assim. Beleza? Então, galera, teve dúvida? Volta o vídeo, pausa, tenta fazer sozinho, porque realmente só exercitando, beleza? Para você ter mais e mais prática aqui na resolução de logaritmos. Então vamos resolver aqui, né, o item D. Ó, o item D é o log de 0,4, opa, aqui não é 0,4, tá? Então só fazer uma correção aqui. Aqui não é 0,4, aqui é 0,04, beleza? Então, se você estava tentando fazer, por favor, corrija aí. É 0,04. O log de 0,04 na base 0,2. Como é que vai? Quanto é que vai dar? Vamos lá. Eita, professor, tem vírgula quebrado. Mas é simples, gente. É bem fácil de fazer. Vocês vão ver. O log de 0,04, como eu falei, na base 0,2. É igual a quanto? Se eu não sei o logaritmo, vou botar aqui igual a x, um valor desconhecido.
Beleza, primeiro passo, 0,2 elevado a x. 0,2 elevado a x. E agora, é igual ao logaritmando. Quem é o logaritmando? Aqui é o nosso b, ó. 0,04. E aí, professor, como é que faz? Gente, muita calma nessa hora. Veja como é simples, ó. Veja como é simples. Então, gente, o primeiro e o passo mais simples que poderia ser feito para resolver rapidamente a questão seria o seguinte, ó. Se você observar, 0,04 é a mesma coisa que 0,2 ao quadrado. Ora, mas se eu tenho aqui duas potências que são iguais e eu tenho as bases iguais, logo também os seus expoentes serão iguais, né? Então a resposta de imediato aqui, x igual a 2. Acabou a questão, professor? Acabou, só isso. Se você souber desse detalhe, você resolveu a questão em o quê? 2 linhas. Tá vendo? Mas por quê? Porque eu sei que 0,2 ao quadrado dá 0,04. Mas se eu não tivesse essa informação, como é que eu ia fazer? Então a gente vai voltar aqui e vai fazer o seguinte, ó. Vou até guardar aqui a informação. Deu x igual a 2, né? A gente já sabe a resposta. Então aqui a resposta é x igual a 2. Se der diferente, tá errado, tá bom? Então, 0,2 elevado a x igual a 0,04. E aí, como é que vai fazer? Primeiro passo, vamos transformar esses números que está na forma decimal na forma fracionária. Quanto é que é 0,2 na forma fracionária? Né? Pense aí. Então aqui o que a gente faria? A gente deslocaria a vírgula para a nossa direita, tá? Ia ficar o número 2 e embaixo ia ficar o número 10. 2 sobre 10. Tá bom? Muito simples, né? 2 sobre 10 e tudo isso aqui elevado a x igual 0,04. Veja só, eu tenho que andar duas. Vou andar 2 casas, então eu vou dividir por 100. Isso mesmo, vou dividir por 100. Agora observe o seguinte, ó, se você olhar com calma, com carinho, você vai perceber que o 4 eu posso colocar ele na sua forma mais reduzida, né? Fatorar o 4, que vai ficar quanto? Que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então aqui no lugar do 4, ó, eu vou colocar 2 ao quadrado. Beleza? No lugar do 4 eu coloquei 2 ao quadrado. E se você observar aqui, eu tenho que o 100. E se você observar aqui embaixo, ó, eu tenho que o 100 é o quê? É o 10 ao quadrado. Opa, agora eu tenho aqui, ó, veja só, eu tenho 2 ao quadrado e 10 ao quadrado. O que é que eu posso fazer? Eu posso tirar, né? Eu posso, na verdade, colocar esse nosso expoente aqui para fora e vamos colocar um parênteses. Então isso aqui é igual a 2 sobre 10 elevado ao quadrado. Eu só posso fazer isso porque os expoentes são iguais, tá certo? Então nós temos o seguinte, ó, 2 sobre 10 elevado a x igual a 2 sobre 10 ao quadrado. Show de bola? Se eu tenho potências que têm a mesma base e elas são iguais, logo os seus expoentes também serão iguais. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar esse 2 sobre 10 com o 2 sobre 10. Então o x vai ficar igual a 2. X igual a 2, você encontrou aí a sua resposta, o seu logaritmo. Lembra que eu falei lá no começo da questão? Tá aqui, ó, x igual a 2, o mesmo resultado. Mas por que a gente achou rapidinho? Porque eu me toquei, eu sabia, né, na verdade, que 0,2 ao quadrado dá 0,04 e aí achamos facilmente. Mas se você não souber, transforma para a forma fracionária e aí você resolve normalmente, beleza? Então é isso, galera. Vamos finalizando aqui mais uma videoaula, mais uma resolução de questões. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, põe aí as dúvidas nos comentários e assim que possível estarei respondendo a todos, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!